Alô, segundo ano! Vamos começar mais um momento de estudos. Desta feita, iremos falar sobre o Renascimento, que tratou-se desse movimento cultural, intelectual, que ocorreu principalmente na Península Itálica. Então, atenção, vamos falar sobre o Renascimento. Quando tratamos sobre o Renascimento, é bom compreendermos quais foram os antecedentes que favoreceram a chegada deste momento. É claro que nem sempre alguns são positivos, outros acabam sendo negativos, que ocorreram ao longo da nossa história. Então vamos começar a conhecê-los? Quando tratamos do Renascimento, é bom entendermos um pouco sobre o que foi a Idade Média, embora que o Renascimento ainda está dentro do contexto da Idade Média, lá na Baixa Idade Média, no finzinho da Idade Média. Mas quando falamos sobre Idade Média, estamos falando sobre alguns momentos da nossa história, como por exemplo o feudalismo, como já estudamos anteriormente, onde o feudalismo tinha essa questão da troca que era o feudo. O feudo seria esse benefício entregue pelo suzerano ao seu vassalo, em troca de alguns favores, aonde na maioria das vezes esse feudo seria a própria terra, aonde ficou conhecido então como principal benefício a entrega de pedaços, porções de terra aos chamados senhores feudais. Vimos que neste período, chamado feudalismo, na Alta Idade Média, os senhores feudais, que foi uma classe social daquele período, era aquele que controlava, possuía essa enorme quantidade de terras, esses latifúndios, aonde estavam presentes aqueles que viriam a ser chamados de servos. Eles não eram nem totalmente livres, não eram podendo ser considerados como escravos, mas eles estavam presos ao quê? À terra. A terra era que os segurava, porque era o único meio para a sobrevivência naquele mundo ruralizado, de poder descentralizado, aonde a justiça era exercida não pela figura central do rei, mas sim pela figura descentralizada dos senhores feudais. Então, é esse mundo ruralizado, a economia de subsistência, pouca circulação de moedas, cidades cada vez mais inabitadas, sem esse movimento que conhecemos que são as cidades, não é, porque era um mundo ruralizado. Então o feudalismo, que já foi estudado anteriormente, era este contexto. E nesse contexto de feudalismo, já passando dessa alta Idade Média para caminhar para a Baixa Idade Média, tivemos o processo das cruzadas. As cruzadas foi um ingrediente que favoreceu também o Renascimento. Logo, proporcionou o contato com outras culturas, como as culturas orientais, ou seja, as culturas orientais se aproximaram um pouco do Ocidente, aonde através dessas cruzadas também o poder do senhor feudal começou a decair. As cruzadas, que tinham como objetivo principal libertar a chamada Terra Santa de grupos muçulmanos árabes, proporcionou a ampliação das relações comerciais e, por conseguinte, o ressurgimento das cidades, que podemos chamar de renascimento comercial. Aí vamos ter a Guerra dos 100 Anos, que foi um conflito que intercalou durante 100 anos, é claro que não foi 100 anos corridos, um conflito entre a França e a Inglaterra por questões territoriais e também questões de poder.
não é? Naquela época, onde vamos ter a figura de Joana d'Arc aí, nesse já finzinho de conflito, aonde ao final saiu vitoriosa a França. E nesse contexto aí de Guerra dos 100 Anos, o poder começa a ser trabalhado direcionando para a centralização, deixando de ser centralizado. Então é mais um contexto de que a Idade Média estava chegando ao seu fim. E, por último, outro contexto, enquanto houve todo aquele avanço das cidades, o comércio, o desenvolvimento, mercantilismo, a solta, mercadoria do Oriente para o Ocidente, ou seja, o amplo desenvolvimento, a alegria dos comerciantes, principalmente dos burgueses, vai ocorrer uma tragédia que vai ser justamente a peste negra, que foi uma epidemia, uma pandemia aos modos daquela época, logo cercou todo aquele mundo conhecido pelos ocidentais, a qual na Europa chegou a dizimar 1/3 de sua população, e era uma doença que estava intimamente relacionada com as condições de higiene daquela população, não é? Logo, a falta de gatos e a quantidade enorme de roedores proporcionou que a insígnia pestis, que estava no hospedeiro, que seria uma pulga, multiplicasse naquele meio insalubre que estava sendo a Europa. Então, esses aí são os antecedentes do Renascimento. E por que Renascimento? Eu acho que essa palavra aí pode trazer para vocês algumas ideias. Então vamos pôr a pensar, Renascimento, por que esta palavra? Vocês, eu acho que fizeram já alguma ligação aí sobre a expressão renascimento, a expressão renascer. Mas renascer de quê? Eles, os pensadores renascentistas, eles tinham uma ideia muito direcionada para a antiguidade clássica. Quando falamos em antiguidade clássica, estamos falando de Grécia e de Roma antiga, aonde é conhecido como berço da filosofia, do humanismo, e é nesse contexto que eles buscavam resgatar essa cultura da antiguidade clássica. Eles defendiam que esse período da Idade Média era um momento obscuro, por isso a chamavam de Idade das Trevas. Então, eles defendiam a cultura greco-romana e recriminavam a Idade Média como a época da Idade das Trevas, segundo a concepção destes renascentistas. Eles acreditavam que o momento em que viviam era de renovação, ou seja, as ideias que eles traziam era renovar, era buscar, mesmo que seja na antiguidade, essas ideias e trabalhar essas ideias no contexto deles, da sociedade que eles viviam, não é? Eles queriam renascer, então, queriam de volta os ideais culturais da antiguidade clássica. E é por isso que este período passa a ser chamado de Renascimento. A Itália passa a ser então o chamado berço. Quando falamos onde surgiu esse movimento, está dentro do contexto da Itália renascentista. A Itália que estava vivendo esse momento de efervescência comercial e proporcionou bases para que artistas,
cientistas eles pudessem desenvolver as suas atividades. A riqueza que era gerada dessa intensificação comercial, ou seja, os negócios pelo Mediterrâneo, trazendo as chamadas especiarias do Oriente para o Ocidente, fez com que acumulassem riquezas e essas riquezas passavam também a serem usadas no patrocínio, no mecenato dos artistas daquela época, principalmente nas cidades de Gênova, Veneza e Florença. Por quê? Porque esses mecenas, como eram chamados os patrocinadores, eles também queriam ter o seu nome gravado na história com pessoas de prestígio. Então, normalmente, ainda hoje, quando uma pessoa patrocina um espetáculo, patrocina um evento cultural, ela vai querer que seu nome seja difundido, seja conhecido. E não é diferente do que acontecia naquela época. Então era um momento de ostentação das famílias ricas. Essa palavra que hoje é comum entre nós cabe bem naquele período, que é o que, ou seja, as famílias ricas queriam ostentar seu nome em relação à sua capacidade de riqueza. Quanto maior o patrocínio, mais as pessoas diziam, como eles são capazes, como eles podem, quanto eles têm de riqueza, quanto eles são bondosos. Então, esse mecenato nada mais é do que uma forma de ostentação. A herança cultural romana. Vamos lembrar que a Itália estava inserida dentro da onde estava localizada Roma. E lá já existiam muitas obras dos artistas da antiguidade. As construções, mesmo as ruínas, estavam lá, não é? E isso influenciou bastante a Itália também se tornar esse ponto inicial do Renascimento. Entre os vários artistas daquele período, vamos ter alguns, principalmente na área das artes, como por exemplo Michelangelo. Michelangelo ele ficou conhecido por diversas obras, principalmente aquelas pintadas na capela, no teto da Capela Sistina, não é? Ao fundo podemos ver aí uma das suas mais famosas pinturas, aonde no teto é colocado todo o esplendor de sua arte, não é? Toda a sua grandiosidade em suas telas, não é? Temos aí a Pietà, também outra obra aonde podemos ver que esse artista ele era genial na pintura, também era genial na escultura. Outro artista daquele momento foi o Rafael de Sanzio. Rafael de Sanzio também ele se destacou. Além da pintura religiosa, eles também pintavam motivos clássicos, ou seja, como por exemplo aí o espaço filosófico da antiguidade. A questão também religiosa estava presente em sua arte e podemos observar também motivos clássicos que buscavam também rever alguns mitos gregos. Outro artista, Donatello, ele fez importantes intervenções, como também em ambientes religiosos. Logo, uma das principais patrocinadoras desse período foi a própria igreja. Ela buscava artistas que pudessem embelezar as igrejas daquele período, que estavam em ampla expansão. Então, Donatello ele foi um artista que tanto pintou quanto também esculpiu diversas obras, sejam obras religiosas, sejam obras comuns ou da mitologia greco-romana. Mas
um dos grandes expoentes daquela época foi Leonardo da Vinci. Ao fundo vocês veem o Homem Vitruviano, não é, que foi uma das suas obras. E Leonardo da Vinci, ele vai se tornar conhecido também por quadros como o da Mona Lisa e seu sorriso enigmático. Vamos ter também a Santa Ceia, que foi uma das principais obras de Leonardo da Vinci e ainda hoje é copiado, recopiado, não é, por muitos artistas que queiram colocar em evidência sua arte. Essas obras elas vão ter tanto um contexto histórico, enigmático, e elas vão produzir todo esse efeito que possibilita-nos conhecer melhor a capacidade artística e técnica desses sujeitos que se destacaram como pintores renascentistas. Ele não era apenas um artista da tela, também ele era inventor. Vemos aí esse prototipo de uma espécie de máquina voadora, que talvez seja os primórdios do que nós chamamos de helicóptero, não é? Ele gostava de trabalhar a anatomia humana, ele gostava de desenhar os músculos, gostava de desenhar o corpo humano nos seus estudos sobre anatomia. Então ele era um artista completo, não é? Outra máquina de voar. Ou seja, Leonardo da Vinci era um artista completo. Então, por hoje é só. Tchau. Até o próximo vídeo informando um pouquinho sobre o que foi o Renascimento. Então, bons estudos e tchau.